Oi pessoal, bom dia a todos os integrantes do grupo. Eu tenho certeza que vocês integram outros grupos em outras redes sociais. Meu nome é Joe Roseman, eu fui adicionado também pela doutora Maria Lídia Gadelha, a quem eu muito e obviamente todos nós admiramos bastante, não só pelo profissionalismo, mas também como pela vontade e pela força de vontade de querer ajudar a população, prestando esclarecimentos necessários num momento em que a maioria das pessoas se sente órfã de autoridade científica. Eu sou pesquisador, sou acadêmico há 25 anos, fora do Brasil, em áreas totalmente incompatíveis com virologia, mas o suficiente para poder dirigir a vocês algumas atenções que eu sugiro que vocês tomem. Em primeiro lugar, não pensem que o que está acontecendo é um fenômeno brasileiro. Alguns de vocês têm conhecimento de que os mesmos reflexos, as mesmas ações governamentais encontradas aqui estão ocorrendo em outros países, em quase a totalidade deles. Então, esse movimento de vacina ele não é um movimento apenas no Brasil. Tá? Então, nós temos registros de ocorrências com todas essas vacinas de mRNA e que muitos de vocês já acessaram, mas o mais importante é que vocês percebam algumas sutilezas, como, por exemplo, o fato de nós termos uma vacina, 3 vacinas com essa nova tecnologia, que foram feitas em lugares diferentes, em laboratórios diferentes, e, no entanto, elas foram concebidas no mesmo intervalo de tempo. E essas 3 vacinas, elas têm em comum uma substância, um componente cuja fórmula estrutural eletrônica, eu como uma pessoa bastante entendida em química, nós simplesmente não conseguimos encontrar essa fórmula estrutural. É uma molécula totalmente nova, nós não sabemos o que ela faz, para que ela serve, mas isso já é um indício de que é algo muito peculiar, porque 3 laboratórios diferentes fazerem a mesma molécula, não a mesma molécula porque mudam, mas a fórmula estrutural, o formato dela é muito parecido. E em se tratando de virologia, em se tratando de atividades celulares, penetração em célula, nós sabemos que o formato ele é a chave que permite a entrada ou bloqueio de componentes, de elementos numa célula. Então, é para a gente prestar bastante atenção. Eu, pessoalmente, não acho que o vírus, nunca achei, desde fevereiro de 2020, quando eu ingressei à Força Tarefa Internacional da Pandemia, eu fui o primeiro brasileiro americano que teve acesso ao vírus e que hoje eu começo até a questionar se realmente o vírus que nós, eu e a equipe da qual eu participava, nós questionamos se o vírus realmente era o vírus SARS-CoV-2, porque quando nós avaliamos, não havia assinatura de manipulação do vírus. E se existe hoje uma certeza muito grande, é que dificilmente esse vírus não foi manipulado. Então, na verdade, a nossa preocupação não é com o coronavírus. O coronavírus ele é um vírus extremamente de baixa letalidade. E quanto mais transmissível é o vírus, quanto mais ele muta e se torna mais transmissível, a virulência vai caindo. Então, o vírus nunca foi a preocupação. A nossa preocupação está na vacinação. O porquê de pessoas de áreas médicas, de todos os governos, e é isso que eu gostaria que vocês compreendessem.
Não é o Brasil que está querendo promover a vacinação, os Estados Unidos estão querendo promover a vacinação, a China já até ontem chegou a 900 milhões de vacinados, a Rússia está caminhando para quase totalidade da população, a Alemanha, todos os países, quase todos, estão impingindo a vacinação. Então, quando nós olhamos para trás e percebemos que sempre houve uma superestimativa do número de infectados que foi proporcionada através do RT-PCR, que é um teste que comprovadamente ele revela muito maior, um grau quase de 90% de falsos positivos. Então, todos esses números de infectados, eles passam a ser questionáveis. Então, como em toda pesquisa científica, se a fonte primária de dados é uma fonte comprometida, quaisquer estudos que advierem dessa fonte primária, eles estão comprometidos. Tá? Então, em vista disso, nós passamos a analisar também as questões de óbito. Reparem bem, em nenhum país você nota a divulgação de autópsias. E mesmo vocês não sendo médicos, mesmo vocês não sendo talvez pesquisadores, mesmo vocês não sendo virologistas, nós todos somos inteligentes o suficiente para saber, puxa, como é que a área médica se defronta com uma doença nova, um vírus novo, e não faz o que Leonardo da Vinci fez no século XVI, de querer dissecar o corpo, ver como a doença evoluiu histologicamente, como ela afetou tecidos, órgãos do corpo, por que a vacina, quando a gente aplica no braço, qualquer vacina a gente sente aquela reação imediata no braço, e nos casos das vacinas de mRNA, esse reflexo ele se dá no corpo inteiro. Então, existem particularidades das vacinas e peculiaridades na anotação dos dados que são incompatíveis com a ciência aplicada. Então, quando nós vemos médicos não se interessando em fazer autópsias para aferir a causa mortes e simplesmente escrevendo lá Covid, como em muitos casos, isso deve chamar a atenção. E como eu disse, repito e enfatizo, isso está acontecendo em vários países. Então, há um interesse muito mais forte por trás disso. Eu garanto a vocês que não é dos laboratórios apenas, tá? Porque os laboratórios já são multibilionários. Isso não é uma questão de dinheiro. Nós não sabemos, eu não sei o que é, eu estou investigando, mas eu peço a todos vocês que mantenham a calma, que não fiquem divulgando quaisquer reportagens sem vocês aferirem a fonte dessa informação, sem vocês terem certeza de que o que vocês estão divulgando vai realmente colaborar com a nossa causa. Porque no Brasil, diferente dos outros países, geopoliticamente vai ser muito difícil nós paralisarmos essa vacina, a menos que nós todos vamos às ruas para clamar pela paralisação da vacinação. O governo federal hoje, eu não sou político, sou partidário, mas nós temos que reconhecer a situação como ela se apresenta. O governo federal hoje não tem condições de dizer não se vacinem. Porque se o governo federal fizer isso, nós temos certeza que o STF vai fazer um movimento que pode provocar o impedimento da presidência. Então, por mais incongruente, por mais incoerente que seja nós assistirmos ao ministro do Turismo e ao ministro da Saúde dizerem que eles são favoráveis ao passaporte da vacina, na verdade, eles exageram, eles podiam dizer que todos deveriam se vacinar. O passaporte realmente ele não faz absolutamente o menor sentido. Até porque a gente precisa lembrar que se as vacinas fossem verdadeiramente benéficas, quem não se vacina é que vai ser o prejudicado. Se a vacina é boa, eficaz, protege, evita a doença, que não é o caso. Tá? Nós já sabemos que essas vacinas não estão evitando a doença. Quando muito, elas estão minimizando os efeitos da doença. Ela faz a doença atingir
o paciente, o infectado, de uma forma mais amena, mas ela não tem evitado. Nós temos pessoas que fizeram exames de sangue pós-vacinação, depois do período pós-inoculação, e elas voltaram com 0% de anticorpos. Pessoas que voltaram com muito, voltaram com 25% a 30% de anticorpos. Então, essa vacina realmente ela não é uma vacina como a do sarampo, como a de catapora, como a de cachumba, como a de várias outras doenças, hepatite, que a gente se vacinava e não tinha mais que tomar vacina depois. E eu não lembro de nenhum de nós sair por aí tendo que mostrar carteirinha de vacinação contra todas essas doenças normalmente infantis. Então, é óbvio que a movimentação é outra, mas nós precisamos nos concentrar, focar em não vacinação nesse momento. Então, qualquer outro assunto, por mais importante que possa ser, e eu tenho certeza que vocês vão encontrar outros assuntos importantes, o nosso foco agora deveria ser em promover essas informações nos nossos círculos de relacionamento, porque não se enganem, não são pessoas como vocês, como eu, como a doutora Maria Emília, que vamos fazer diferença na sociedade. As pessoas que fazem a diferença são a massa, aquelas pessoas que não têm o mesmo nível de discernimento que nós e acabam acreditando em tudo que elas veem e ouvem nas rádios e nas TVs. Então nós temos que nos aproximar mais das pessoas que trabalham, que prestam serviços, que são de um nível mais humilde, explicarmos exatamente em termos que elas entendam, não querendo demonstrar que nós somos muito inteligentes e sabemos palavras difíceis. Nós precisamos colocar para essas pessoas as coisas como elas são, para que elas tenham segurança de, puxa, minha patroa é muito boa, meu patrão é muito bom, poxa, o meu vizinho é fantástico, eu vou realmente, faz sentido o que ele está dizendo. Isso é que nós temos que fazer agora, focar nisso e, na minha opinião, eu acho inevitável que a gente, em algum momento, vá às ruas para pedir a paralisação da vacinação. Não adianta a gente começar a tentar formar um grupo e isso porque nós não temos tempo. A vacinação está acontecendo, o Brasil já está com quase 82 milhões de vacinados e a pretensão é de se chegar até o final do ano com toda a população vacinada. É uma temeridade em relação a todos os efeitos adversos que a doutora Emília já verificou, que eu já verifiquei, pessoas que trabalham nos grupos, que integram outros grupos como eu, Dr. Peter McCullough, Harvey Risch, Pierre Corey, que é uma sumidade em pneumologia, tripla certificação, o próprio Didier Raoult, Luc Montagnier, que prêmio Nobel, Dr. Michael Levitch, que prêmio Nobel de Química em 2013. Então nós temos elementos e pessoas de proeminência internacional e de formação acadêmica extremamente elevada. Nós precisamos que vocês nos ajudem a tentar paralisar a vacinação. Essa é a mensagem principal que nós deveríamos focar nesse exato momento. Obrigado pela atenção, eu espero ver vocês depois, tá bom? Até logo.